Olá, bem-vindo à disciplina de Comunicação Baseada em Algoritmos. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Agora nós entramos no módulo 2 sobre Tecnologia e Informação. A unidade 1, Dataficação e o Mundo dos Dados. Então, para a gente chegar aqui no módulo 2, nós passamos por um caminho que foi olhar as questões voltadas para a sociedade, dos avanços da tecnologia e as melhorias que esses avanços trouxeram. E aí depois nós vimos os algoritmos, né, que são as sistematizações de como que isso acontece, por que esses dados são importantes, quando que eles viram informação, quando que eu tenho tomada de decisão. Então, nós passamos por um caminho que vai desde olhar a tecnologia de fato, até essa evolução social e cultural. E aí nós chegamos num ponto que é o seguinte, tudo bem, mas e esses dados, né? O que eu estou considerando como dado, o que é isso? Então esse é o objetivo da nossa aula, tentar entender qual que é essa rotina de dados e por que ela é tão importante. Então, para começar a falar dos dados, vamos começar usando um termo que chama-se Big Data. Então, a princípio, a gente não vai fazer uma definição muito formal de Big Data, mas vamos tentar olhar ele como se fosse um conceito mais geral sobre o que a gente está explorando. Então, esse Big Data, ele vai ser uma referência, né? Ele vai estar relacionado a grandes volumes de dados e a consequente análise e interpretação dessas informações. Então, lembrando, os dados são coisas pequenas, né? São informações que não têm muito significado. Um conjunto de dados eu consigo gerar alguma informação e com um conjunto de informação eu gero então o conhecimento. Então esse Big Data vai me auxiliar nisso, né? Ele vai auxiliar nesse processo de obtenção de dados, fazer o tratamento dos dados para transformar eles em informação e consequentemente transformar essa informação, né, em conhecimento. Então, os profissionais da área de tecnologia, os desenvolvedores e as primeiras pessoas a utilizarem o termo, né, eles faziam o uso do conceito, desse conceito de dados ou de grande volume de dados, classificando essas informações em duas formas, ou dados estruturados ou dados não estruturados. Então, o que eu tenho como dados estruturados, né? Então, esses dados são aqueles que eu consigo visualizar ele de tal forma que algumas conexões elas já acontecem na própria visualização da informação. Então, planilhas, por exemplo, né, com lista de compras, com numeração de metas, relatórios de pesquisa, ou seja, fazendo um olhar um pouco mais superficial, eu consigo vislumbrar várias informações que eu consigo tirar desse arquivo, desse conjunto de dados. Então, por exemplo, eu quero saber lá qual o produto mais vendido em um determinado período de tempo. Eu posso não ter essa informação a priori, mas eu sei que eu consigo achar ela. Por quê? Se eu tenho a quantidade de vendas, né, ela já está registrada, e eu tenho os períodos que aconteceram, então isso fica um pouco mais fácil para eu buscar esse conhecimento, né, para eu formar a informação e depois ter a geração ali de conhecimento. Então, esses dados estruturados, eles são apresentados em vários formatos. Podem ser XML, CSV, o próprio banco de dados Postgres ou MySQL, e qualquer outra forma que eu consiga fazer ali um catálogo desses dados, tá? Que eu consiga fazer o registro desses dados e usar posteriormente. Então, toda vez que a gente falar em dados estruturados, são aqueles dados que são de fácil obtenção e que eu consigo trabalhar neles de forma mais tranquila, que eu consigo aplicar técnicas que são técnicas convencionais, de média, de desvio padrão, de técnicas de amostragem, que são coisas mais simples, se é que a gente pode colocar dessa forma. Então, além dos dados estruturados, nós temos os dados não estruturados. Então, de uma maneira bem simplória, os dados não estruturados, eles são exatamente o oposto dos dados estruturados. Ou seja, eu tenho um conjunto de informação que eu não consigo classificar ela, eu não consigo categorizar ela em colunas. Eu não consigo classificar ela como uma informação igual tem uma informação de venda, por exemplo, né? Então, qual que é o grande desafio aqui? Fazer o uso desses dados, que eu não tenho uma classificação muito clara a respeito, tá? Buscando um determinado padrão, tá, de classificação em relação ao conteúdo
e fazendo justamente a relação dos conteúdos levantados, tá? Ou da organização deles. Ou seja, esses dados não estruturados, eles são bem complexos de serem trabalhados, porque eles não têm um padrão muito bem definido e eu preciso definir um padrão para eles. Então, as redes sociais, elas são um exemplo muito clássico desses ambientes, tá? De produção de dados não estruturados. Então, numa visão inicial aqui, né? Se a gente fosse pensar lá numa rede social, o que dados ele me fornece que não são estruturados, por exemplo? Então, eu tenho tempo que o usuário fica visualizando uma imagem qualquer. Então, esse valor, ele não é um valor que eu consiga categorizar ele de forma muito fácil, porque eu precisaria, de alguma maneira, verificar quanto tempo aquele usuário ficou preso naquela imagem, quanto tempo ele gastou olhando aquela imagem. Ou então, talvez, eu quero saber quanto de felicidade aquela imagem leva para o meu usuário. Então, note que essas informações, elas não são informações muito tranquilas de serem classificadas, porque como que eu sei, por exemplo, que um usuário está feliz ou que ele está triste, né? Ou o próprio tempo que ele gastou ali em uma determinada imagem. Então, são dados que eles trazem uma complexidade muito grande dentro do conjunto ali de informações que eu estou buscando e que podem ser úteis por uma série de coisas. Então, com relação à correlação de dados, né? Então, pegando a Big Data lá e trazendo isso para o ambiente de análise. Então, os profissionais eles vão trabalhar com esses dados, seja estruturados ou não estruturados, para identificar as correlações e fazer com que essas correlações dessas informações elas tenham algum significado, ou seja, que elas sejam tangíveis para algo. Então, os dados não estruturados, eles não vão se resumir a métricas ou números, estatísticas ou conteúdos relacionados à lógica, enfim. Eu não tenho coisas que são simples aqui, né? Porque se eu tenho métricas, números e estatísticas, por exemplo, eu consigo usar modelos mais tradicionais, mais simples, como médias, desvios padrões e tudo mais. Agora, quando eu olho para esses dados não estruturados e entendo que esses dados envolvem situações imateriais, como expressão de emoções, comportamentos, as próprias contradições, né? Às vezes eu tô num momento que eu falo algo, mas o que eu falei ali é totalmente oposto do que eu penso ou do que eu ajo normalmente, né? Então, existe uma contradição ali e identificar essa contradição pode ser interessante, por exemplo, para vários domínios do conhecimento, seja ele de divulgação de informação, seja ele para tratamento médico, ou seja, para uma série de outros insumos tecnológicos que poderiam fazer uso desses dados. Então, um exemplo aqui dessa correlação e como ela pode ser importante para a gente. Então, o Facebook ele é capaz de coletar informações pelo ritmo dos padrões de digitação no teclado. Então, se eu estou digitando muito rápido, de forma muito afoita, enfim, talvez eu esteja estressado, talvez eu esteja nervoso, talvez eu esteja com pressa. Ou seja, o simples fato de eu estar digitando rápido, ele remete a pelo menos três sentimentos, né, três comportamentos que podem ser usados, tá, para, por exemplo, uma divulgação de algum conteúdo. Então, eu estou ali digitando rápido e tal, e aí o algoritmo do Facebook consegue identificar que eu estou estressado. E aí, o Facebook tem uma parceria lá para vendas de produtos que deixam a pessoa mais calma. Então, veja, a partir do meu comportamento, ele está pegando essa informação e está fomentando um segundo comércio, que seria lá a venda de produtos ou para ansiedade, ou para pessoas nervosas, pessoas que estão, enfim, para pessoas que precisam daquela classe de remédios ou de substâncias que vão fazer com que a pessoa fique mais tranquila. Então, o Facebook ele consegue entender o que os usuários querem a partir do tipo de postagem feita, pelos textos escritos, pela captura dos movimentos dos olhos através das câmeras. Então, eu estou num dia que eu estou muito tranquilo, no meu trabalho está muito legal, as coisas estão dando tudo certo. Aí eu faço postagens que são relacionadas a paisagens, postagens que são relacionadas a animais, a situações agradáveis, enfim, eu tenho toda essa mística. Então,
Dentro desse domínio, o algoritmo do Facebook vai saber que naquele momento eu estou tranquilo, que eu estou tendo um momento do dia agradável. E isso é muito interessante, porque se a gente pensar no domínio humano, às vezes é difícil a gente entender qual o estado de humor, né, que uma pessoa tem em determinado momento. Então, eu converso com a pessoa, eu troco informações com ela, e eu não consigo, em um determinado momento, saber como que aquela pessoa está se sentindo. Eu preciso do quê? Eu preciso de ter um tempo maior de convivência para entender melhor aquela pessoa, e aí, conforme eu vou entendendo aquela pessoa, aí eu consigo saber, por exemplo, um dia que ela está triste, ou o dia que ela está feliz, o dia que ela está com raiva, talvez. Então, vejam que, para nós, né, no domínio humano, essas informações não estruturadas, a gente trata ela com as sensações que nós temos. Então, nós vamos entendendo o que está acontecendo, e aí, a partir do momento, a gente consegue ter uma tomada de decisão com base nessa convivência, né? Eu acho que é convivência que é a palavra-chave. Então, conforme eu vou convivendo, eu consigo entender qual é o comportamento de determinado indivíduo. Nesse domínio de dados, né, de formação de dados, aqui, de geração de dados, o que o computador está fazendo? Ele está tentando imitar o comportamento humano de convivência, para que, a partir dessa convivência, eu consiga ter informação útil que possa ser utilizada para vários cenários. Então, eu posso utilizar esses dados para o comércio, eu posso utilizar esses dados para venda de cursos, eu posso utilizar esses dados para melhoria, talvez, de tratamentos de ansiedade, de depressão, enfim, uma série de transtornos que podem ser, que o tratamento pode ser melhorado com base nessas informações. Eu posso melhorar questões mais pontuais, por exemplo. Nossa, tem um estilo arquitetônico aqui que todo mundo se impressiona porque todo mundo gasta muito tempo olhando para ele. Então, talvez o pessoal da engenharia civil queira saber qual é esse estilo, né? Qual que é o interesse do público maior. E essa informação, ela não está sendo gerada de uma maneira muito direta, né? O usuário não vai lá e clica em algum lugar e fala, nossa, gostei, ou qualquer coisa assim. Na verdade, essa informação está sendo extraída ou do tempo que aquela pessoa ficou ali, ou mesmo da expressão dela, né? Então, existem até algumas questões um pouco mais relacionadas à segurança e privacidade que prevêem isso. Então, assim, até que ponto o Facebook, por exemplo, pode acessar a minha câmera para saber, né, os movimentos do meu rosto lá, ou do meu humor. Então, isso também é um pouco complicado no domínio que a gente vive hoje, porque ele fere algumas questões de privacidade, né? Mas, enquanto a gente não consegue avançar com isso, essas questões ainda ocorrem. Então, os grandes fornecedores de redes sociais, né? Eles sabem qual é o estado de humor das pessoas em um dia ou em um período de suas vidas. Compreende os níveis de agressividade, de medo, de indiferença. Então, todo esse arcabouço de informação, ele acaba sendo utilizado, tá, para os mais diversos fins. Então, saber que isso acontece é importante, e saber quais são as ferramentas que são utilizadas para isso também são importantes. Então, esses dados e essa informação, né? Então, a geração de informações, ela acaba sendo hiperpersonalizada. Então, o que é hiperpersonalizado? A partir do uso dessas mídias sociais, dos dispositivos móveis, ou seja, de qualquer dispositivo que consiga extrair informação, eu consigo fazer com que o algoritmo em si, né, o tomador de decisão ali, ele saiba cada vez mais sobre quem está utilizando a plataforma e como essa pessoa está utilizando a plataforma. E cada vez mais. Ou seja, conforme eu vou utilizando, eu vou gerando insumos para que o algoritmo consiga aprender ainda mais a respeito de mim. Então, o uso da inteligência, aqui inteligência artificial, e da capacidade de elaboração de estratégias é fundamental para o trabalho com as ferramentas de Big Data,
mas também com outras ferramentas que são utilizadas para a extração de conhecimento, né? Então, o Big Data ele vai desempenhar aqui um papel muito grande, tá? Com relação ao desempenho de fato, né, do trabalho do profissional que está utilizando aqueles dados e como ele vai utilizar aqueles dados. Então, profissionais de marketing, por exemplo, eles precisam estabelecer políticas eficientes de responsabilidade e uso ético das informações levantadas por meio de Big Data. Esse é um outro ponto, né? Até em qual momento eu posso entrar na individualidade da pessoa para poder pegar as informações que essa pessoa disponibiliza e usar isso para fins comerciais, por exemplo. Então, até que ponto isso é legal e até que ponto isso é ilegal. Então, hoje, nós já temos aí alguns marcos de lei, né, como a LGPD, que já prevê esse tipo de coisa. Ou seja, já existe algumas situações de freio para que, dado um conjunto de informações, a gente consiga separar o que de fato é pessoal e personificado, né? Ou seja, é do indivíduo e não pode ser externado, e o que de informação pode ser externado ou que não é tão individualizado assim. Isso é complicado atualmente, porque é difícil a gente conseguir chegar num ponto onde eu sei o que pode ser divulgado porque é do indivíduo, mas não é íntimo, ou o que é do indivíduo é íntimo e que não pode ser divulgado. Então, existe aqui uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode, e fazer o uso dessa informação, né, com políticas que tragam responsabilidade e o contexto mais ético é muito importante para o sucesso aqui, né, da utilização desses dados. Então, olhando toda essa gama de informação que pode ser gerada, olhando todos esses contextos, a gente volta a olhar para a importância da internet. Então, a internet e os insumos que compõem a internet, ali, né, o que traz esse mundo digital, eles valorizam muito o indivíduo. Então, hoje, o bem mais valioso que nós temos não são os softwares, não são os programas, não são os processos. O que a gente tem de mais valioso hoje é a informação e principalmente a informação do indivíduo. Então, se eu for pensar que cada indivíduo é um universo, né? Cada indivíduo é único e ele compõe um universo. Mas se eu tenho um conjunto de indivíduos que seguem um determinado padrão ou que seguem um determinado modelo, eu consigo olhar para grupos e para esses grupos eu consigo fazer sugestões de conteúdo, eu consigo fazer melhorias nas próprias aplicações, deixar com que essas aplicações fiquem mais usáveis, né? Que elas prendam mais o usuário. Ou seja, eu olho para o indivíduo, eu tenho essa valorização do indivíduo, entendendo que existem conjuntos de indivíduos que têm o mesmo interesse, por exemplo, né? Então, com a internet e com essa questão do indivíduo e tudo mais, a gente começa a entender que o mundo ele deixa de ser algo geograficamente distante, ou seja, que existem barreiras ali, né? Por exemplo, eu quero saber o que o jovem brasileiro consome de mídia e eu quero saber o que o jovem japonês consome de mídia. Então, às vezes, pode existir uma sobreposição entre esses consumos de mídia. Por quê? Porque não tem mais essa barreira geográfica. Então, pode ser que ambos, né, tanto o brasileiro quanto o japonês, eles consomem o mesmo tipo de mídia. E entender isso é muito interessante, porque a gente acaba olhando para o indivíduo, de fato, né, mas também olhando para o coletivo, entendendo que não tem mais barreira. Então, como não tem mais barreira, tá tudo na mão. Então, ou eu estou usando no meu celular, ou eu estou usando no meu computador, ou eu estou usando em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Então, essas rotinas, né, de uso de software, de uso de aplicativos, ela é uma rotina individualizada, tá? Ela ficou individualizada, e ela faz o quê? Faz com que agora os meus dados, a partir do que eu produzo, eu vou gerar insumos para que outras pessoas possam me fornecer coisas que sejam do meu interesse. Então,
a gente olhando para essa máxima, né, de eu produzo informação a respeito de mim mesmo, e essa informação vai ser utilizada para melhoria das coisas que eu vejo ou que eu consumo, eu posso partir para alguns pontos. Por exemplo, antes eu assisti um filme na hora que o canal de exibição ele estipulava. Então, eu vou assistir lá a sessão da tarde, por exemplo. Então, a sessão da tarde, ela começava em um determinado horário da tarde e acabava em um determinado horário. Agora, eu posso assistir a um filme a hora que eu quiser, quando eu quiser, o filme que eu quiser, ou seja, eu não tenho mais aquela dependência da escolha da emissora, né, que definia lá a grade de programação e colocava determinada mídia para ser executada em um determinado período lá. Então agora eu faço isso de acordo com a minha vontade, né, com o meu interesse. E então o entretenimento ele passa a ser individual. Como ele passa a ser individual, a gente começa a abrir olhares para outros pontos. Então, por exemplo, eu vou fazer um filme de comédia. Por que não fazer um filme de comédia e terror? Porque pode ser que alguns usuários gostem de comédia e gostem de terror. Então, por que não fazer isso no mesmo produto? Ah, não, tem gente que gosta de filme de ação e de romance. Então, por que não fazer isso no mesmo produto? Ou seja, mesmo de maneira individualizada, a gente consegue traçar alguns perfis e dentro disso a gente consegue expandir o que já existe. Então, nesse caso do filme, por exemplo, nós teríamos lá um catálogo que ao invés de ter algumas categorias, né, comédia, ação, romance, elas teriam categorias mescladas. Por quê? Porque o usuário ele busca isso, ele está buscando essas mesclas. Então, o mercado de entretenimento digital, lá, a produção de vídeo, vai fazer com que isso aconteça. E eles só vão fazer isso porque eles vislumbraram em algum momento que essa é uma demanda que existe e é uma demanda interessante. Então, notem que a gente começa a mudar também alguns mercados que já estavam muito bem estabelecidos, como é o caso da produção de vídeos. Então, ainda na individualidade, né? Quando a gente ia tomar um cafezinho, então, o café ele era feito em um grande volume para várias pessoas, e aí esse café, por exemplo, ele poderia ser feito com açúcar ou sem açúcar. Então, se eu sou um indivíduo que gosta de tomar um café sem açúcar e o café está com açúcar, eu era obrigado a tomar café com açúcar. Então, conforme conforme foi passando ali, né, a evolução da sociedade, essa questão de analisar os dados e tudo mais, observou-se que, olha, existem pessoas que gostam de café mais forte, de café mais fraco, de um café intermediário entre o mais forte e o mais fraco, pessoas que gostam de café com açúcar, pessoas que gostam de café sem açúcar, pessoas que gostam de café descafeinado. Ou seja, o indivíduo que toma café, ele nem sempre toma o mesmo padrão de café. Então, ele toma vários tipos. Então, com a máquina Nespresso, por exemplo, a gente passa a ter múltiplas opções para atender múltiplos paladares, onde para cada paladar a gente tem um tipo de cápsula diferente. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente valoriza o indivíduo de fato, faz com que ele tenha uma experiência agradável, e dentro dessa experiência agradável, a gente melhora ali a venda, né, de determinado produto, dando valor, ao invés de dar valor ao produto em si, a gente dá valor à experiência, e isso é muito importante atualmente. Então, um outro exemplo aqui, né, os bancos dos automóveis. Então, até certo tempo, os bancos dos automóveis eles tinham só três posições, ou era bem baixo, ou era mediano, ou era alto. Hoje, a regulagem do banco, ela não tem um limite, então assim, ela tem um limite mínimo e um limite máximo, mas entre o mínimo e o máximo ela pode ficar em qualquer ponto, né? Tem a questão da distância, da inclinação, alguns carros um pouco mais modernos têm a questão da temperatura do assento, ou seja, a gente passa então de um domínio onde nós tínhamos ali, né, o consumo médio ou o comportamento médio, para o consumo ou comportamento individual. E isso, dentro aí de um domínio mais comercial, né, dentro de um domínio de venda de produtos, a gente está fazendo o quê? A gente está vendendo experiências para indivíduos específicos. Então,
Tudo bem que o carro ele vai ser o mesmo, né? Então eu estou vendendo lá um carro X qualquer, mas esse carro X ele vai ter várias tecnologias que podem ser adequadas para o indivíduo e isso dá valor ao bem, né? Então por isso que hoje a gente vê aí que tem carros, motos, algumas bicicletas que tem um valor bem elevado, mas esse valor elevado não é pelo bem em si, né? Não é por ser um carro, uma moto, uma bicicleta, mas pelas características a mais que esse bem traz, ou seja, pelas experiências que ele vai prover para o usuário. E isso foi conquistado como, né? Olhando os dados dos consumidores e entendendo que aquela necessidade era uma necessidade real, né? Que existia e tudo mais. Então, a evolução da individualidade, ela torna a sociedade mais exigente e mais desafiadora. Por quê? Porque eu preciso agora pensar em produtos e serviços que atendam necessidades que são necessidades específicas e não mais medianas. Então, a questão de aproximação do banco do carro ali, por exemplo, né? Pode ser que a pessoa queira ficar muito próximo do volante, mas essa proximidade, ela, por questões de engenharia, não seja possível, mas a pessoa quer. Então, existe ali também alguns desafios entre a necessidade individual e, de fato, conseguir entregar o produto que atenda essa necessidade individual. E isso acaba fazendo com que as atividades, né, de produção sejam cada vez mais desafiadoras. Então, as marcas, né, elas precisam se reinventar, se ressignificar. As estratégias de marketing, elas precisam atingir esse cliente que ele tem necessidades individualizadas. Então, nós vemos, em alguns casos, marcas de roupa. Acho que é o ponto mais que mais destoa aqui, né, para a produção, por exemplo, de materiais e tal. Então, tem marcas de roupas que elas produzem alguns produtos que, às vezes, um indivíduo olha e fala assim, não, acho que eu não usaria. E outro indivíduo olha e fala, nossa, que lindo, esse aqui é maravilhoso, eu quero ter esse produto. Então, não tem mais aquelas situações onde a gente saía para algum lugar e tinha 3, 4 pessoas vestindo a mesma roupa, por exemplo. Então, hoje, isso se torna cada vez mais difícil. Por quê? Porque as marcas estão buscando essa individualidade e aí cada marca ela vai buscar o seu nicho de preferência. Então, eu tenho preferência por trabalhar com pessoas mais velhas. Então, eu vou ver quais são os interesses das pessoas mais velhas. Ah, não, tenho interesse em trabalhar com pessoas mais jovens. Então, quais são os interesses das pessoas mais jovens, né? Então, a valorização do indivíduo e das suas necessidades particulares é um dos pilares da nossa atualidade. Então, nós geramos muitos dados, nós geramos muita informação, essa informação está sendo gerada, está sendo gerado conhecimento a respeito dela, e isso hoje para a gente é o mais importante. Então, tanto que nós temos aí alguns cursos de ciências de dados, por exemplo, que trabalham só em cima disso, ou seja, em buscar essa informação e entregar conhecimento. Então, isso é algo atual e isso vai se manter atual por muito tempo. Então, o comércio atualmente ele é um espaço de experiência para consumidores. As pessoas não entram em uma loja simplesmente para comprar algo que lhes falte. Elas vão aos ambientes de compra e venda para compartilhar algo, para compartilhar experiências, né, para ver o que é tendência, para ver o que o influenciador X falou a respeito daquele produto, o influenciador Y. Então, olha, o influenciador lá usou e falou que é maravilhoso. Poxa, então eu quero também. Às vezes eu não preciso, mas eu quero porque ele falou que é bom ou que é bacana, enfim. Tem algo que me atrai, não a necessidade real, mas algo que eu falo, não, eu quero ter porque eu achei bacana. E aí, dentro de todo esse domínio, né, de extração de dados, da própria obtenção da informação, de como usar essa informação para tomada de decisão e tudo mais, existem ferramentas para fazer essas atividades, existem ferramentas que auxiliam tanto na extração da informação como na tomada de decisão, e algumas ferramentas aqui, né, as ferramentas para Big Data, que são relacionadas à manipulação de dados, pode ser o Hadoop, Apache Spark, MongoDB, Apache Hadoop, IBM Watson, Google BigQuery, Apache Zeppelin. Então, essas ferramentas, em sua maioria, o que elas apresentam, né? O que elas fornecem? Análise de dados em tempo real,
identificação de padrões e tendências, melhoria na experiência do cliente, detecção de fraudes e ameaças. Ou seja, a partir da minha fonte de dados, ou seja, de onde eu estou extraindo esses dados, essas ferramentas vão conseguir entregar para mim valor. Elas vão conseguir entregar para mim conhecimento. Então, às vezes a gente se pergunta, né, tá, tudo bem, eu sei que existem os dados, eu sei que eles estão aí, eu sei que eu posso usar eles, mas onde que eu vou usar esses caras? Né? Onde que eu vou aplicar? Em que ferramenta que eu vou aplicar para conseguir ter essa tomada de decisão? Então, note que aqui nós temos uma série de ferramentas, tá? E essas ferramentas, todas elas conseguem entregar para a gente um conhecimento com base em informações. Sejam elas de dados estruturados, sejam elas de dados não estruturados. E aqui nós temos as referências utilizadas para essa aula. Agradeço pela atenção e tenham todos bons estudos.